pessoal! O caso de hoje é um caso bem conhecido, saiu bastante na imprensa e a pedidos eu trouxe ele aqui pro canal. Mas antes de começar, já sabe, né? Curte aqui o vídeo, se inscreve, comenta, compartilha com os amigos. E vamos para o caso de hoje, que é Elisa Samúdio e goleiro Bruno. No dia 4 de junho de 2010, a Elisa Samúdio, que na época tinha 25 anos, fez o último contato com a família antes de viajar para Minas Gerais para encontrar com o Bruno. Bom, a história é a seguinte: a Elisa Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, e desde criança ela sempre quis ser modelo. Então, quando ela completou 18 anos, ela resolveu mudar-se para São Paulo para realizar esse sonho. Mas chegando lá, sem conhecer ninguém, sem nenhuma oportunidade, ela acabou trabalhando como garota de programa para conseguir se sustentar, até conseguir uma oportunidade de modelo. Entre 2008 e 2009, Elisa Samúdio conheceu Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo. Algumas pessoas que conheciam eles dizem que eles se conheceram em 2008, mas já o Bruno afirma que foi em maio de 2009, no Rio de Janeiro, durante um churrasco na casa de um jogador de futebol. Eles se conheceram lá, acabaram ficando. O Bruno conta que houve relações sexuais e que ele usou preservativo, porém ele rompeu. Depois desse dia, eles começaram a se encontrar com bastante frequência. Só que nessa época o Bruno era casado. Só que ele pediu pra Elisa, pra ela largar a vida de garota de programa pra ficar com ele, que ele prometeu que ia largar a esposa atual dele pra ficar com ela. Logo em seguida, ela anunciou pra ele que estava grávida. Então o Bruno sugeriu que ela realizasse um aborto, porém ela não concordou, ela não queria fazer, então ele rompeu o relacionamento. Em outubro de 2009, a Elisa foi até a polícia e prestou queixa contra o Bruno. Ela alegou que um dia antes o Bruno, juntamente com dois amigos dele, o Russo e o Macarrão, manteram ela em cárcere privado, obrigaram ela a ingerir substâncias abortivas. Além disso, ela foi agredida e teve a arma apontada na cabeça pelo próprio Bruno. A delegacia especializada em atendimento à mulher determinou que o Bruno estava proibido de se aproximar da Elisa por pelo menos 300 metros. Ele negou o que ela disse que aconteceu sobre o cárcere privado ali e disse que ela sempre inventava um monte de coisa para prejudicar ele, já que ele era famoso. A Elisa então mudou-se para São Paulo para morar com uma amiga e em fevereiro de 2010 o bebê nasceu. O Bruno não aceitou assumir a paternidade porque ele disse que não tinha certeza se o filho era realmente dele e que provavelmente a Elisa estaria dando um golpe da barriga devido a ele ter dinheiro. A Elisa entrou então com uma ação de reconhecimento de paternidade e passou a exigir pensão para o filho. Nessa mesma época, a polícia também revelou os resultados dos exames toxicológicos feitos quando ela disse que teria sido mantida em cárcere privado e que ela foi obrigada a ingerir substâncias abortivas. Bom, o resultado foi que sim, foram encontradas substâncias abortivas na urina da Elisa Samúdio. Porém, os peritos resolveram mandar as análises para um outro laboratório para ter 100% de certeza, porque o uso de álcool e drogas também poderia dar um resultado parecido. Porém, nem deu tempo de vir esses resultados dos exames e a Elisa Samúdio já estava desaparecida. Foi no dia 4 de junho de 2010, quando ela foi para o sítio do goleiro em Esmeraldas, no interior de Minas Gerais, e foi a pedido dele, e depois disso ela nunca mais foi vista. No dia 24 de junho, a polícia recebeu denúncias dizendo que a Elisa teria sido agredida e assassinada no sítio do goleiro Bruno. Então a polícia começou a investigar o local. O Bruno disse que ela foi embora do sítio, que ela foi embora porque ela quis e ainda deixou o filho dela com um amigo em comum do casal. Um tempo depois, o bebê foi encontrado em uma favela. E a Daiane Rodrigues, que era a esposa atual do Bruno, ela era suspeita de ter deixado ele lá. Ela passou também a ser investigada e para a polícia o Bruno era o principal suspeito do desaparecimento da Elisa. No dia 28 de junho, a polícia fez buscas lá no sítio do goleiro Bruno em busca já do corpo da Elisa, né? Porque para eles ela já estava morta. Então eles estavam em busca do corpo, né, em busca dessas pistas. Lá no local foram encontradas roupas de mulher, objetos de crianças e fraldas. Não encontraram o corpo da Elisa lá e após isso foi feita uma investigação no carro do Bruno. E segundo a polícia foram encontradas no veículo manchas de sangue que seriam de Elisa. Em 6 de julho de 2010, um menino que era primo do goleiro Bruno foi encontrado no apartamento dele no Rio de Janeiro. E ele disse que sabia sobre o sequestro da Elisa. Ele disse que ela foi levada para Minas Gerais e após chegar lá, teve os braços amarrados com uma corda. E contou também que ela foi estrangulada
pelo Marcos Aparecido dos Santos, que era um ex-policial e era mais conhecido como o Bola. O adolescente contou ainda que, após estrangular Elisa, o Bola pediu para que todos saíssem do local. Ele conta que após isso ele saiu com um saco preto, onde provavelmente estava o corpo esquartejado da Elisa, foi em direção ao canil, onde tinha vários cães da raça Rottweiler, e deu algumas partes do corpo da Elisa para os cachorros comerem, e alguns ossos foram concretados. Após esse depoimento, então, e esse jovem ele confessar que ele tinha alguma participação no sequestro da Elisa, a Justiça de Minas Gerais expediu um mandado de internação para esse jovem. 2 dias depois, foi decretada a prisão preventiva do goleiro Bruno e de mais pessoas pela morte da Elisa, entre elas o do ex-policial conhecido como Bola. Nessa época também chegaram os resultados finais daquele exame toxicológico feito na Elisa, e como provou que ela tinha ingerido substâncias abortivas, a Justiça do Rio de Janeiro pediu a prisão preventiva do Bruno e também do Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, pelo sequestro e cárcere privado da Elisa ocorrido em outubro de 2009. Então o Bruno e o Macarrão se entregaram à polícia do Rio de Janeiro e depois foram transferidos para Minas Gerais. Aí nesse período as coisas já estavam bem complicadas para o Bruno. Também o Flamengo decidiu demiti-lo por justa causa e ele acabou perdendo o patrocínio de diversas marcas de materiais esportivos. Bom, no outro lado, a mãe da Elisa, desesperada por não saber o que realmente aconteceu com a filha, ela pediu a guarda do neto e foi aceita. O pai da Elisa, ele também tentou conseguir a guarda do neto e o reconhecimento de paternidade do Bruno, Ele tentou na justiça. Porém, foi negado a ele porque descobriram que alguns anos antes ele havia estuprado uma menina de 10 anos no Paraná e que, além disso, ele permitia que homens abusassem da Elisa na infância dela em troca de dinheiro. Em outubro de 2010, saiu o resultado de DNA que o advogado da mãe da Elisa solicitou e ali comprovou que o Bruno era sim o pai do filho da Elisa. Porém, até então, os restos mortais da Elisa não haviam sido encontrados. A mãe da Elisa recebeu uma carta com uma denúncia, onde dizia um possível local onde estaria o corpo da Elisa, e foi investigado lá, mas não encontraram nada. Em agosto de 2012, o primo do Bruno, que havia sido testemunha, ele já tinha sido liberado, ele estava indo trabalhar quando 2 homens em uma moto perseguiram ele e ele foi morto com 6 tiros. O julgamento de Bruno e de mais 6 pessoas acusadas de crimes diversos ocorreu em novembro de 2012 em Minas Gerais. Porém, ele foi transferido para março de 2013 a pedido da defesa de Bruno. O Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, a outros 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado e ainda mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime. A pena determina 19 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio e mais 3 anos de prisão em regime aberto pela ocultação do cadáver. Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, é condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. A Daiane Rodrigues do Carmo Souza, esposa do goleiro Bruno, foi absolvida. Em 2014, a polícia realizou mais uma busca pelos restos mortais de Elisa, porém sem sucesso. A busca foi feita em um terreno em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, local onde uma testemunha havia dito ter visto a Elisa. Um buraco de 15 metros de largura por 10 metros de comprimento e 3 metros de profundidade foi aberto, mas lá só foram encontrados restos de lixos que não tinham relação com o crime. Porém, a testemunha disse que acreditava que o Bruno e os parceiros dele ali teriam tirado o corpo de lá, já que ficaram sabendo dessa informação. Em 2016, a Polícia Civil do Piauí colheu o depoimento de Rodrigo de Souza, irmão do goleiro Bruno, e ele indicou um lugar numa cidade no interior de Minas Gerais, que era onde estariam os restos mortais de Elisa Samúdio. Porém, nada também foi encontrado. Em 2017, o Bruno conseguiu habeas corpus, por uma liminar deferida pelo ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, que entendeu que o jogador poderia aguardar em liberdade. O caso inicialmente estava com o ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em janeiro daquele ano. Como ele estava aguardando em liberdade, ele recebeu um convite do clube. No dia da apresentação dele no clube, ele vestiu uma camisa de alguns patrocinadores que já tinham deixado o clube por não concordar com essa contratação, não quis responder perguntas e logo depois o contrato foi desfeito.
Meses depois, o Bruno voltou à prisão após decisão do STF. Porém, foi permitido que durante o dia ele desse aulas de futebol em uma entidade social, o que reduziria um pouco da pena. Hoje, o Bruno cumpre pena de 20 anos e 9 meses em regime domiciliar e já voltou a jogar em alguns clubes. Ele também lançou uma autobiografia e, acreditem, foi garoto propaganda de uma empresa de canil. O filho do Bruno com a Elisa, o Bruninho, hoje ele tem 10 anos. Ele mora com a avó materna e ela conta que desde pequeno, mesmo sem saber da profissão do pai, ele sempre mostrou o desejo de ser goleiro. E hoje ele está treinando numa escolinha de futebol em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo a avó, ele soube recentemente apenas da história que envolve a sua vida e da mãe dele. O Bruno sempre negou a responsabilidade pela morte da Elisa. Como ninguém sabe muito bem o que aconteceu, o dia da morte está em processo de investigação, mas o mais provável foi que foi no dia 10 de julho. E como ela desapareceu no dia 4 de julho, nós não podemos nem imaginar as coisas que ela passou durante esses dias. E o corpo até hoje nunca foi encontrado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa aqui aquele like, se inscreve, me segue nas redes sociais, comenta e até o próximo vídeo. Tchau!